Não, mas já tá acertado. Já tá acertado. Já tá acertado. E não adianta mais. Agora todo mundo falando, então tudo vai dizer, puxa de rua, e eu estou ouvindo isso. Quando eu falo assim. Invocando a proteção divina, verificamos a presença de quórum legal e declaramos aberta a 52ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu. Cumprimentando os nobres vereadores, senhora vereadora e as pessoas que nos visitam, cumprimentando também os internautas, convidamos o vereador Pastor Nassete para a leitura da Bíblia. Um, dois, três. Quero fazer uma leitura no texto sagrado que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa unidade vai fazer a diferença neste município. Obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao pastor Nassete, sempre inteligente. E dando sequência, passaremos à leitura da ata da sessão anterior com o nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves. Por favor. Ata da 51ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 28 de setembro de 2009. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Lédio Gerhard a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos: ofício sem número do gabinete do prefeito municipal, que firma o protocolo de intenções para doar imóvel urbano de 13.000 metros quadrados para a instalação do Centro Vocacionado Tecnológico de Ensino Profissionalizante neste município. Ofício número 670/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, encaminhando cópia do balancete de verificação do mês de agosto/2009 do Furembom e as notas de empenho do mês 8/2009 de número 049 a 59 do Furembom. Ofício número 671/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, encaminhando cópia do balancete de verificação do mês de agosto/2009 da Prefeitura de Biguaçu e notas de empenho do mês 8/2009 de número 4410 a 4846 da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Ofício número 672 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, encaminhando a cópia do balancete de verificação do mês de agosto/2009 do Fundo Municipal da Agricultura e notas de empenho do mês de agosto/2009 de números 0364 a 0401 do Fundo Municipal da Agricultura. Ofício número 737/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, solicitando a retirada de pauta do projeto da Lei Complementar número 016/2009, que autoriza-o a reduzir os vencimentos e a carga horária dos servidores comissionados do município de Biguaçu e das outras providências. Ofício número 745/2009 da Prefeitura Municipal de Biguaçu, comunicar que foram exonerados os senhores José Braz de Oliveira, secretário municipal da Educação, Nassete Tomás de Souza, secretário municipal de Assistência Social e da Habitação, Lédio Gerhard, secretário de Obra e Infraestrutura, já que os vereadores eleitos para o quadriênio de 2009/2012, ofício número 254/2009 do secretário municipal da Assistência Social e Habitação, senhor Nassete Tomás de Souza, informando que na data de hoje retornará a esta Casa Legislativa ofício sem número do secretário de Obras, Lédio Gerhard,
informando que a partir do dia 28 de setembro do corrente retornará à Casa Legislativa. Ofício JPS 001/2009, informando que a partir do dia 28 de setembro do corrente retornará a esta Casa Legislativa. Ofício número 630/2009 do BADESC, informando que nesta data estaremos autorizando a liberação de 22.962,22 centavos de financiamento firmado junto ao BADESC com recurso do PRO-FDM. Contrato número 200.701.4400, ofício número 620/2009 da Câmara de Vereadores de Canoinhas, encaminhando a esta Casa Legislativa cópia de moção de apoio ao excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da Câmara Federal, na qual hipotecamos apoio e solicitação à imediata inclusão da pauta dos projetos lei número 3.000/2009, 3.299/2008 e 01/2007, que prevêem a extinção do fator previdenciário e atribuem às aposentadorias e pensões índice de reajuste equivalentes aos salários mínimos. Convite do presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, vereador Marcos Loureiro, Jean Marcos Loureiro, convida os 9 vereadores para o evento da Câmara Cidadã, que será realizada no dia 3 de outubro de 2009, às 9 horas, na Câmara Municipal de Florianópolis. Convite do deputado Jorginho Melo, convida aos novos vereadores para participar da palestra de Estratégia Nacional de Defesa, que será realizada no dia 8 de outubro de 2009, às 18 horas e 30 minutos. Convite da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, convida os 9 vereadores para participar da inauguração da reforma e ampliação da unidade escolar, que será realizada no dia 29 de setembro de 2009, às 9h30 horas. Projeto Lei Complementar número 18/2009 do Executivo Municipal, que autorizam a reduzir os vencimentos e a carga horária dos servidores comissionados do município de Biguaçu e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 19/2003 do Executivo Municipal, que autoriza a realizar subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, chefe de gabinetes, procurador-geral e do controlador interno e das outras providências. Veto ao projeto lei número 25/2009, que altera a lei municipal 01/2008, com origem à promulgação do legislativo, que isenta de pagamento de imposto predial territorial urbano e das outras providências. Veto ao projeto lei número 26/2009, que acrescenta o parágrafo único do artigo 84 da lei municipal 599/89, que dispõe sobre o Código Tributário do município e das outras providências. No expediente, usar a palavra os seguintes vereadores: Luiz Roberto Felbach, o vereador Manuel José de Andrade, o vereador Vilmar Strogido Tuta de Souza, o vereador Wilson Norberto Alves, o vereador Manuel Ayrton Pereira, o vereador Lédio Gerhardt, o vereador José Braz da Silveira, a vereadora Salete Orlandina Cardoso e o vereador Nacete Tomás de Souza. Não havendo mais inscrito para as falações do expediente por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foram liberados os seguintes documentos: projeto lei número 43/2009, do vereador Wilson Norberto Alves, que denomina via pública Rua Oswaldina Ana Garcia e das outras providências, discutido e retirado de pauta de deliberação no plenário. Não havendo mais matérias a ser deliberadas, passamos ao horário das explicações pessoais. Usar a palavra os seguintes vereadores: Wilson Norberto Alves, Salete Orlandina Cardoso, Vilmar Strogido Tuta de Souza e o vereador José Braz da Silveira e o senhor Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais inscrito para explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser deliberadas na próxima sessão. Projeto lei número 14, 71, 80, 82, 93, 97/2009 do Executivo em primeira votação. Projetos de lei complementar número 18 e 19/2009 do Executivo em primeira votação. E requerimentos lidos no expediente. Agradeceu a presença de todos
e convocou-nos para a próxima sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2009, às 19 horas. Dando por encerrada a presente sessão, eu, Wilson Alberto Alves, primeiro secretário, lavei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada. A ata encontra-se em discussão. Vereador Manuel José de Andrade. Quando eu falei ontem na minha sessão que o saco de cimento lá em São Paulo, ele custava 15,35, preço de custo. E a empresa que ganhou a 15,50. Então aqui está o contrário. Aqui, ó. Outra empresa lá em São Paulo, o cimento estava 15,50. É inversa aqui, né? É inversa aí. Faremos a devida modificação e a ata continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, declaro aprovada. Tu faz ler expediente? Faz ler expediente, né? Não, porque o vereador Maneca já vai fazer as suas falas, já vai saber o... Não, passaremos em seguida ao expediente do dia, com o nosso vereador Wilson Norberto Alves. Biguaçu, dia 29 de setembro de 2009, ofício número 176/2009. De Fundação Municipal do Meio Ambiente, para o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Luiz Roberto Felbach. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio desta, em resposta ao pedido do documento anexo do vereador Wilson Roberto Alves, do tocante às informações acerca das notícias vinculadas na página 8 e 9 do jornal Barriga Verde, do dia 26 de setembro de 2009, a Fundação do Meio Ambiente de Biguaçu, FANAB, tem a dizer o que segue. A matéria do referido jornal é desprovida de qualquer veracidade e embasamento fático, sendo que as fotos vinculadas que dão conta da existência de um lixo no bairro Janaína são muito antigas, quiçá do ano passado ou até mesmo de outra localidade. Para melhor esclarecimento, segue anexo as fotos retiradas pela equipe da Fundação Municipal de Meio Ambiente, cronologicamente no local indicado. Na página Jardim Janaína 1, encontra as fotos tiradas no dia 13 de 3 de 2009, quando, da primeira visita do local para ver o terreno, em virtude do pedido de autorização do terreno, processo número 9574/2009. E a fiscalização conseguiu pegar em flagrantes pessoas jogando lixo clandestinamente no local e constatando o depósito irregular de todos os tipos de resíduos. Na página Jardim Janaína 2, as fotos tiradas no dia 29 de 7 de 2009, da primeira visita do monitoramento após a concessão da autorização ambiental do dia 8 de julho de 2009, documento anexo, que mostra a situação do local, ainda com alguns resíduos, mas já com as relativas melhora, passado apenas 20 dias. A autorização ambiental concedida pela Fundação Municipal do Meio Ambiente está completamente embasada na lei, sendo que as suas condições de validade são bem restritivas e específicas, sendo monitoradas constantemente pela fiscalização. Na página Jardim Janaína 3, as fotos tiradas no dia 29 de 9 de 2009 pela fiscalização, confirmada a inverídica informação e fotos publicadas no jornal, pois, contrariamente, observa-se o local bem mais organizado e sem o amontoado de lixo, que é extremamente proibido pela autorização. Continuando a reportagem, também menciona outras irregularidades quanto ao depósito de lixos e obra de terraplanagem e tubulação sem autorização ambientais na base da BR-101, entre a empresa Tonicária e o loteamento Figueira, no bairro Vendaval. Quanto a essa situação, a obra foi fiscalizada no dia 12 de agosto de 2009, foto em anexos, Vendaval 1, e foram solicitadas as autorizações, das quais foram apresentada apenas uma autorização para
Tubulação assinada por um fiscal do meio ambiente datada do dia 23/10/2008. Salienta-se que essa autorização está envedada de vício, visto que é incompetência legal para um fiscal assinar documento. Como foi apresentada a autorização para a terraplanagem, foi imediatamente solicitada a suspensão das obras e solicitada a presença do responsável, seu Disseu Ghisoni, no dia 19 de agosto de 2009 na FAMAB, para esclarecimento referente à notificação número 16/2009. No dia 19 de 8 de 2009, seu Disseu Ghisoni compareceu na Fundação do Meio Ambiente e esclareceu que, a pedido de autorização de terraplanagem, foi protocolada pela empresa Duplan Construção Civil Limitada, sob o número 9182/2009, que está aguardando o cumprimento das exigências do parecer em anexo. Também no mesmo dia, o senhor Disseu se comprometeu a impedir o depósito irregular de lixo, providenciando, no entanto, providências tomadas que resultaram do efeito desejado. No começo do mês de setembro de 2009, foi novamente feito contato com o senhor Disseu e novamente ratificou o seu compromisso e que cumpriria até o dia 19 de outubro de 2009, quando esperei o prazo concedido. Concluindo, a Fundação Municipal do Meio Ambiente é uma entidade pública que somente pode realizar, aplicar e resolver aquilo expressamente está determinado por lei, e ainda faltam a serem votadas e aprovadas algumas leis essenciais para que possamos atuar plenamente na resolução das questões ambientais de nosso município. Assim, dentro de todas as possibilidades, estamos cumprindo com o nosso dever de educar aos municípios para questões ambientais e defender o meio ambiente de Biguaçu. Estamos à disposição a outros esclarecimentos e a toda a documentação relativa aos processos que tramitam ou que precise de um parecer da Fundação Municipal do Meio Ambiente, pode ser consultadas previamente para que as informações, sem embasamento fático, não atrapalhem o bom andamento dos procedimentos públicos. Sem mais para o momento, renovando, protesto de estima e consideração cordialmente, Henrique Azevedo, presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente. Aqui, senhor presidente, ele anexa algumas fotos, que depois, se Vossa Excelência assim permitir, que eu acho que deveria até de passar para cada vereador que realmente faz as suas análises, né? Era isso, senhor presidente. Expediente. Calendário das sessões ordinárias do mês de outubro/2009. Segunda-feira, dia 5 de outubro. Dia 6, terça-feira. Dia 13, terça-feira. Dia 14, quarta-feira. Dia 19 de outubro, segunda-feira. Dia 20, terça-feira de outubro. Dia 26, segunda-feira. Dia 27, terça-feira do mês, todas do mês de outubro. Sala de sessões, dia 29 de setembro de 2009, vereador Luiz Roberto Felbach, presidente. Uma observação aqui sobre o calendário das sessões. O dia 13 é terça-feira, 14, quarta, consequentemente, porque dia 12, segunda-feira, é feriado. Finados. De modo que, se os senhores vereadores, se o plenário, porventura, achar por bem fazer alguma modificação antecipando ou postergando alguma sessão, por favor, que se pronuncie. Permanece o calendário das sessões. Ofício número 728/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Biguaçu, dia 25 de setembro de 2009. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara Municipal de Biguaçu. Senhor presidente, em atenção ao seu ofício número 274 do dia 24 de setembro, em entendimento telefônico confirmando o agendamento de audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças dessa Casa Legislativa após as 17 horas do dia 19 de outubro de 2009, com o objetivo de apresentar e revelar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas no segundo quadrimestre de 2009, haja visto aos seguintes fatos. Desejo dessa Casa realizar audiência pública no dia da sessão, segunda e terça-feiras. 2. Mudança da presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara da semana do dia 28 a 30 de setembro de 2009. 3. Evento da assinatura do convênio da construção do Hospital da Comarca
de Biguaçu, às 17 horas do dia 5 de outubro de 2009. Dia 4, feriado nacional do dia 12 de outubro de 2010. José Castelo de Santos, prefeito municipal. Não, eu tenho que mandar nada para lá, tá? Ah, tem que arrumar umas coisas ali. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Jorginho Melo. O presidente da Escola do Legislativo de Santa Catarina, deputado Juarez Carlos Ponticelli, convidam para a abertura oficial da 8ª edição do Programa Parlamentar Jovem, a realizar-se no dia 7 de outubro de 2009, às 9 horas no auditório da deputada Antonieta de Barros, nessa Assembleia Legislativa. Indicação número 208 para 2009, assunto manutenção e limpeza dos abrigos de passageiros. Autor, vereador André Clementino da Silva. Senhor prefeito, André Clementino da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem na forma do regimento interno solicitar a Vossa Excelência a manutenção e limpeza dos abrigos de passageiros dos transportes coletivos. Tal indicação é justificada em virtude da má conservação em função do depredamento de vândalos. Sala de sessões, dia 29 de setembro de 2009, André Clementino da Silva, vereador. Dando seguimento, nós gostaríamos de submeter à apreciação do plenário o ofício lido ontem, ofício circular número 620, Aqui é 13./2009, onde a Câmara de Vereadores de Biguaçu pede o nosso apoio para uma moção que deverá ser enviada ao excelentíssimo senhor Michel Temer, com respeito aos projetos em pauta número 3.299/08 e 0107, que prevêem a extinção do fator previdenciário e atribuem às aposentadorias e pensões índice de reajustes equivalente aos do salário mínimo. Portanto, eu coloco em votação, submeto à apreciação do plenário, para que nós mandemos ou não tal moção. Eu já me declaro favorável, já temos aqui também a aprovação do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza e submeto então aos demais membros do plenário. Aprovado então, solicito ao senhor secretário que peça o envio desta moção ao excelentíssimo senhor deputado Michel Temer. Senhores, antes de passar às falações, eu faria uma solicitação. Nós temos tido alguns problemas aí com a utilização dos espaços, onde alguns vereadores ou utilizam por 8, 10, 15 minutos e outros por 4 ou 5 minutos. Nós tomamos uma decisão que esperamos seja de comum acordo com todos os senhores, que nós daremos 5 minutos. No 4º minuto, a mesa baterá a sineta, dando ao vereador mais 1 minuto de prorrogação para que termine suas explanações, de modo que fiquem mais justos, mais equilibrado a posição de cada um dos senhores. Vereador Manuel Ayrton Pereira. Outro assunto também que Vossa Excelência podia colocar para o plenário é sobre as explicações pessoais. Porque, na verdade, tem vereador que não está fazendo uso das explicações pessoais como deve ser feito. Está fazendo as explicações pessoais, uso como se fosse discurso no expediente. Então... Não, fica já, então, de antemão a solicitação para que o período das explicações pessoais seja utilizado como de tal. É muito difícil para essa presidência chamar uma atenção dos senhores, dos nossos companheiros, para esses fatos. Eu pediria que cada um dos senhores, naturalmente, tivesse o bom senso de utilizarem as explicações pessoais para o que o próprio título já diz. Nós gostaríamos antes de abrir, e já abrindo as falações, uma solicitação do nosso companheiro, do nosso amigo Fernando, locutor da rádio comunitária,
que ele pede para avisar que a partir de amanhã, na Casa do Idoso, no final da Rua Hermógenes Prazeres, a partir das 8 horas, todas as pessoas que queiram ajudar com móveis, cestas básicas, alimentos não perecíveis, as famílias atingidas pelo temporal de granizo na noite de sábado, elas serão acolhidas, essas doações serão acolhidas lá, né? E que, segundo a Defesa Civil, os locais atingidos foram Areias de Cima, Jardim Carolina, Cachoeiras, Saudade e Fazendinha. É muito importante que as pessoas que possam colaborar realmente participem. Viu, Fernando? Parabéns, muito obrigado pelo... Exatamente. Convidamos também os internautas que nos assistem para que participem deste movimento. Dando sequência, então, convidamos o pastor Nassete para, em ordem de inscrição, iniciar as suas falações. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, também queremos com muita alegria, com muita satisfação poder cumprimentar. Quero cumprimentar o nosso presidente da Premab, Henrique Azevedo, cumprimentar o Tuquinha, faz algum tempo que a gente não a vê, e também a dona Jane, que foi uma das secretárias da assistência social aqui em Biguaçu, que hoje também honra com a sua presença neste recinto. O novo jornalista que está fazendo a transmissão da Rádio Biguaçu FM, Fernando, e os demais. Também faço uma referência toda especial a aqui duas pessoas que eu tenho muito carinho, que é o pastor Mauro Mafiolete Scarabelotti e o pastor Douglas, que possivelmente estarão comigo nessa caminhada aqui diariamente para proporcionar o melhor para todos nós. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, eu quero me servir deste primeiro momento para agradecer àquele que aqui esteve representando o Partido Democrata, o Marconi, por o período que ele esteve aqui, nesse período de 9 meses. Eu quero deixar que fique nesta oportunidade esse registro de gratidão, que com certeza ele foi um dos vereadores que aqui esteve juntamente com vocês nessa caminhada. E eu estou dando prosseguimento nesse novo desafio da minha vida. Senhor presidente, eu quero fazer um pedido especial. Eu tive o privilégio de fazer uma visita ao Museu Etnográfico em São Miguel e pude ali constatar a situação do que se encontra aquele patrimônio público. Um patrimônio revestido de uma grandiosidade para o nosso município, que é aquela arquitetura, e eu vejo completamente comprometida. Desde que eu tive o privilégio de ir lá fazer a visita, estava chovendo dentro, e peças de valor lá jogada num canto, que poderia ser muito bem aproveitado. Acho que é um patrimônio da humanidade, e com certeza nós precisamos dar uma olhada, e eu queria pedir que fosse enviado para a Fundação Catarinense de Cultura um lembrete pedindo que é um patrimônio da nossa cidade que se encontra em situação completamente comprometida. Segundo, também gostaria, ontem eu vi a colega vereadora Salete fazer menção, e queria também nesta oportunidade fazer um destaque todo especial à pessoa do fotógrafo Ricardo Petri, pelo trabalho excelente que ele está fazendo sobre a religiosidade. Até convido os colegas vereadores para ir lá
prestigiar o museu, e vocês com certeza irão constatar exatamente o que eu aqui estou falando, que precisamos valorizar o que ele tenta valorizar, a cultura religiosa da nossa cidade. Eu também fiquei surpreso pelo número de igrejas e congregações que aqui na cidade de Biguaçu ela tem. E ao Ricardo Petri, gostaria que fosse enviado um memorando, alguma coisa, como forma de gratidão, um telegrama, um ofício, partindo desse poder legislativo, cumprimentando e agradecendo. Também, senhor presidente, já deu 4 minutos? Vou deixar minhas palavras então. Nenhum de nós é maior do que todos nós. Me constrange muito essas posições, mas infelizmente eu até sugeriria que os senhores vereadores estudassem uma forma para que nós pudéssemos dar aos senhores mesmo a oportunidade de uma melhor explanação. 3 minutos, 4 minutos não tem... É dividido, está sendo dividido. Só presidente, uma questão de ordem. Nós somos em 10 vereadores. Sim. Que nós podíamos ser o seguinte: um dia fala 5, outro dia fala 5. Bota 10 minutos sempre. Hoje fala 5. Amanhã fala mais 5. Bota 10 minutos. Não, mas nós podemos aproveitar essa oportunidade. Eu já até coloco em plenário essa sugestão do vereador Maneca, que de repente, mais a nível interno. Mas eu gostaria que fosse, porque realmente é constrangedor, 3, 4 minutos, o pastor mal cumprimentou as pessoas, aí eu tenho que, infelizmente, ser indelicado de bater na... Senhor presidente, com sua permissão, eu acho que seria até mais elegante, então, a gente tem um cronômetro lá, que fica diretamente ligado, e que a gente tem os 5 minutos, e que não precisa tocar a campainha, que lá mesmo, no som, já vai desativar o microfone, e em desativando o microfone o vereador. Não, a gente acompanha, não fica deselegante, nós vamos acompanhar com um mini cronômetro lá, que vai ficar visível para nós. É natural, isso acontece em outras câmaras, presidente. Obrigado. Vereador Manuel Ayrton Pereira. Eu sugiro ao novo presidente, que nós temos, na verdade, são 30 minutos para as falações, né? E depois, logo em seguida, nós temos o intervalo regimental, que o senhor colocasse em apreciação do plenário e acrescer esse tempo mais de 20 minutos, em vez de 30 minutos, passaremos a ter falações de 50 minutos. Aumentará o tempo dos vereadores nas falações. Muito bem, eu coloco já então em apreciação dos senhores presentes, para que possamos passar, isso é um regimento interno, o nosso regimento é uma mudança de regimento. Mas, senhor presidente, o plenário é soberano. Plenário é soberano. O senhor ler no regimento, plenário é soberano. Exatamente, por isso então que eu vou colocar a sugestão de que seja acrescido. O vereador Vilmar Astúdio, eu coloco em sugestão para que nós passemos, e eu acho que aí, senhores vereadores, por causa de 10 minutos também, quem sabe nós façamos por mais 30 minutos. Algum problema? Que aí ficam 10 minutos para cada um e evitam essa situação do vereador mal cumprimenta. Perfeito, então em princípio afora Hoje nós temos 7. Façamos o seguinte, eu vou novamente colocar o acréscimo, mudando o regimento interno, por mais 30 minutos. Não havendo quem queira discutir esse assunto, eu considero aprovado, e a partir de hoje, então, nós teremos... De amanhã nós teremos... Exatamente, a partir de amanhã nós teremos mais 30 minutos. Vereador, na 7, por favor, nos perdoe, mas nós somos aqui obrigados a fazer cumprir o regimento da casa, embora de uma forma constrangida. Senhor presidente, para meus amigos ali,
Para meus inimigos, os rigores da lei. Os rigores da lei. Muito bem. Dando continuidade, vereador André Clementino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, muito boa noite. Quero, como líder da bancada do PMDB, convidar todos os presentes, filiados, simpatizantes do PMDB, que sábado nós vamos ter a convenção aqui nesta casa, com autorização do nobre presidente, das 9 da manhã até as 17 horas. Então, estamos convidando todos os internautas que estão nos acompanhando para a convenção do nosso PMDB. Os vereadores, todos presentes. A vereadora também. Todos presentes, então. O meu tempo está passando, vereador Vilica. Quero também agradecer a matéria que saiu hoje no jornal, né? Como eu retratei semana passada aqui, referente àquela acusação de cassação de mandato comigo e com o meu assessor Tarcísio. Hoje também, então, saiu no jornal Bigossu em Foco. A gente quer agradecer o espaço. Como veio a acusação, também veio agora mostrando que não aconteceu nada. Que felizmente foi arquivado o processo por falta de provas. Referindo ao indicativo que eu fiz nessa noite, também quero, senhor presidente, foi pedida a limpeza e manutenção dos nossos abrigos de passageiros. Alguns realmente estão precisando. A gente está observando as margens da BR-101, diversos abrigos estão pichados pelas pessoas aí que não tem muita coisa para fazer. Então eu peço à Secretaria de Transporte e Trânsito fazer uma manutenção, uma pintura, para deixar o nosso município mais bonito. E quero lembrar que aqueles abrigos de passageiros, o modelo, inclusive, e os locais foram decididos pelos conselheiros e delegados do Orçamento Participativo. Não foi decidido nem pelo prefeito, nem pelo presidente do Orçamento Participativo, e sim pela população, conselheiros e delegados. Inclusive o modelo de concreto, que quando nós iniciamos, prefeito Tuta, hoje vereador, nós fizemos alguns de alumínio, muito bonito, e não teve jeito de permanecer. Quando nós sentamos com a população e perguntamos qual era a forma, o que a gente tinha que fazer para melhorar, a população diz, vamos fazer de concreto. Nós chamamos a parte técnica da Prefeitura de Bigossu, na época, da Secretaria Municipal de Planejamento, junto com a população, e decidimos o modelo. Então, por isso, a gente está solicitando então, a manutenção desses abrigos, para não deixar eles abandonados, porque a gente lembra muito bem quantos abrigos tinham no município de Bigossu. Todos sabem aqui quantos tinham e como eles eram. Então, a gente está pedindo a manutenção, a limpeza, e também, quem sabe, senhor presidente, e munícipes, que a Secretaria de Transporte e Trânsito, Secretaria de Educação, em convênio, em parceria, junto às escolas, fazer uma orientação aos alunos para que no futuro não continue os vândalos destruindo o patrimônio público, porque um abrigo de passageiro não é meu, não é de Vossa Excelência, e sim de todos os munícipes. E do jeito que está indo aí, a gente está vendo que estão todos sendo destruídos. Custa dinheiro, quem está pagando é o povo, aquele que paga imposto. Então a gente sugere, na Secretaria de Educação e Trânsito, uma parceria para levar esse assunto para as escolas, através de palestras, para divulgar isso melhor, para parar essa questão de destruição. Seria isso, meu muito boa noite. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, vereador Gilmar Astrogildo Tuta de Souza. 5. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe, honra de sua visita, nossos internautas, aqui a dona Jânia, minha ex-secretária de Assistência Social, nosso agradecimento pelo seu comparecimento. Senhor presidente, em primeira mão, quero agradecer aqui e parabenizar, e com muito orgulho, senhor presidente, o jornal Folha Barriga Verde, porque foi muito criticado o meu governo, e muita história nesse jornal foi colocada. E agora eu vejo que a justiça está sendo feita devagarzinho, mas ela está saindo. E a prova vai ser feita. Algumas matérias que saiu falando a verdade. Parabéns. Eu acho que se erramos, o jornal colocou. Se erraram, tem que colocar. É dessa forma que a gente consegue colocar
fazer mal. Parabéns ao jornal Folha Barriga Verde, em tua edição. Me sinto mais um pouquinho aliviado. Senhor presidente, também gostaria de passar em mãos aqui do nosso líder da bancada do governo o pedido que eu fiz de algum empenho e notas referente ao carnaval, né, e que em 29 de junho eu até hoje não recebi. Os empenhos, as notas que foram pagos, gastos, até porque se houve ou não houve licitação. Então eu gostaria depois de passar a mão do nosso vereador e líder da bancada, um xerox, do qual eu já havia enviado e não recebi. Também, senhor presidente, e aqui, com muito respeito, a dona Jane, pastor Naceta, a pessoa que qual a dona Jane a gente admira muito, mas talvez não foi bem entendido por nós ou com algumas pessoas do partido, da população, quando o vereador colocou que recebeu só a chave em mão da dona Jane e nada tinha. Muitos ligaram e eu fui um que cobrei da dona Jane, apesar que não ter sido prefeito, não era mais prefeito, era o Ivo que era o prefeito no final da nossa gestão. Mas que a dona Jane assim, olha, talvez o pessoal não tenha entendido, mas que é bom esclarecer a população, né, até que deixa esclarecido que além da chave, né, que já foi entregue, inclusive na administração dentro de um... Pois não, mas daí eu vou perder meu minutinho aqui, senhor presidente, como... Será prorrogado. Pois não, senhor presidente. Posso colocar rápido? Tá. Eu quero agradecer Vossa Excelência pela parte. As minhas colocações ontem foram muito claras. E a verdade, ela tem que prevalecer. Quando eu assumi a Câmara, quando eu assumi a Secretaria da Assistência Social, a dona Jane está aqui, nós não tínhamos um grão de qualquer coisa. A dona Jane está aqui, ela pode confirmar. Foi a minha falação ontem, quando nós assumimos lá. Então, ninguém pode deturpar. E ela foi muito clara. Olha, pastor Nacete, e eu tenho uma admiração das maiores com a dona Jane. E eu jamais iria usar a tribuna para querer denegrir uma pessoa com caráter tão elevado como a senhora. Vereador, me permitiria, da sua parte, uma pequena colocação? Quero crer, pelo que eu entendi do vereador Vilmar Astrogil Tuta de Souza, essa colocação que ele está falando é sobre uma afirmação do ex-secretário Pialo a respeito da entrada dele na secretaria. Estou correto, senhor? Não, eu vou chegar lá também. Não, eu só gostaria de concluir. Eu vou chegar mais... Eu só gostaria de concluir, vereador, por observação. A minha colocação, e a dona Jane está aí, e ela pode afirmar. Tinha alguma cesta básica? Tinha alguma coisa em casa? Ela está aqui. Ela está aqui, ela vai afirmar agora que nós não estamos aqui para a verdade, porque nós respeitamos também os internautas. E eu respeito, e eu jamais vou querer usar a tribuna para denegrir uma pessoa tão ilustre como é o caso da dona Jane. Ela disse, a nossa parte ela foi sincera no que ela colocou lá, diante de mim. Ela disse, olha, senhor Nacete, pastor Nacete, ela tem um carinho, e eu tenho um carinho muito especial por ela. Então, o que eu falei é o seguinte, ela disse, não tem nada, e não ficou um grão de qualquer coisa. Isto é verdade. Pastor Nacete, a gente concorda com o senhor, mas gostaria de colocar... pela parte. Gostaria de colocar, pastor Nacete, o seguinte, realmente, quem trabalhou, passou para a assistência social, e que teve aquele problema todo das chuvas, das enxurradas, começou desde o início da campanha, as pessoas que tiveram as casas com problema de enchente, lógico, aquilo é mensalmente, a cesta básica é mensalmente, ela é dada durante o mês. Lógico que não existe como você querer estocar a cesta básica, estocar remédio, estocar óculos, estocar para ficar. Mas o que a dona Jane se refere aqui, a secretaria deixou também o centro de convivência dos idosos totalmente imobiliado, que se deixa claro também, totalmente imobiliado, com xícara, com copos, com prato, talheres, toalhas, assim. O Repan recebeu todas as mobílias novas, totalmente mobília nova, inclusive um carro licitado que nosso governo veio no governo já do atual prefeito. A casa lá totalmente imobiliária, inclusive com material de depósito, colchão, feito convênio do governo federal. Um minuto, vereador.
para aquisição do carro, o centro de referência da assistência social aberto na Praia João Rosa, totalmente equipado, a nossa própria estrutura, a nossa própria estrutura ali da Secretaria da Assistência Social, toda reformada, inclusive com ar-condicionado e tudo. As pessoas que transportavam os pacientes para Florianópolis, né, submetidos a quimioterapia, hemodiálise, radioterapia, e também o transporte dos pacientes para fisioterapia, que Biguaçu não tinha fisioterapia, nosso governo construiu a fisioterapia, que isso aliviou muitos cofres públicos. Então, nesse sentido, o vereador, não quero que você se ofenda, não, a gente não vê isso, só porque é intenção de esclarecimento à população internauta. Lógico, faltou alguma coisa, mas por outro lado também foi muita coisa feita pela nossa administração e pela dona Jânio Cal, né, com todo o respeito, não foi nenhuma ofensa, mas ela quer e gostaria de só colocar isso, porque ela foi cobrada e eu acho que o senhor também vai entender a situação e a posição dela. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu gostaria só, antes de passar aqui ao próximo inscrito, fazer a correção, vereador Maneca. Ficou da seguinte forma, a correção da ata conforme vossa solicitação. A saca de cimento em São Paulo custa R$ 15,35. Direto de São Paulo. A empresa aqui ganhou com o valor de R$ 15,50. Correto? 50 centavos. Correto. Então a ata está aprovada. Por ordem de inscrição, vereador Manuel de Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, munícipes que nos assistem, uma boa noite. Senhor presidente, o que me trouxe essa tribuna aqui hoje foi o seguinte. Eu acho que eu tenho 62 anos, eu não sou mais criança, para o jornal botar aqui, ó, mentira. Se eu acho que eu vou sair da minha casa e vir para a tribuna dizer que é mentira, uma coisa que é mentira. Então eu quero dizer ao presidente, ao senhor Henrique Azevedo, que inclusive, ele até pela parte da minha esposa, ele é meu sobrinho. Ele é casado com a minha sobrinha. Agora eu digo para o senhor, eu inclusive, antes de eu denunciar esse lixão lá, a primeira pessoa eu vim procurar foi ele. Eu procurei ele, meu amigo. E somos amigos. Agora, é muito feio uma pessoa botar mentira. Agora, é o seguinte, eu quero dizer a ele o seguinte. Eu fui na polícia ambiental de Florianópolis. Se a polícia ambiental amanhã vir ali no lixão e dizer que realmente não é o lixão, eu sou muito homem para vir na tribuna e dizer que realmente eu menti. Mas eu acho que isso aí não vai acontecer, isso aí. E outra coisa, eu quero deixar para o líder da bancada do partido, do governo. Eu queria que você, segunda-feira, viesse aqui na tribuna e falasse com o seu prefeito, se ele vai abrir lá no Bom Viver aquele SAS ou vai fechar. Se ele achar que ele não tem condição de abrir aquele banco lá, ou abrir alguma coisa, que ele faça a favor de fechar as portas. Não é justo sair dos cofres públicos 6, 7 mil reais por mês, que está fechado, já fez 1 ano, já fez 2 anos, senhor presidente. Já fez 2 anos e meio fechado. Já vai para 3 anos. Pagar um ambiente, uma casa fechada, e o povo procurando, Maneca, vai abrir ou não vai? Eu digo, o único jeito é pedejar, pronto. Vamos arrumar um bocado de gente lá porque o único jeito que nós estamos brigando, Maneca, nós queremos pagar alguma coisa, paga 5 reais para vir do Bom Viver aqui, que é um absurdo. Se pode pagar lá, já vai para 3 meses fechado. Então eu gostaria, seu líder da bancada, o senhor que é o homem certo do homem, e
conversa como todo dia, tem acesso ao homem, pergunta se o homem vai fechar certo. Então, bonitinho, se não tem condição de manter aberto, que feche, entregue e fica melhor para a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maneca. Por ordem de inscrição, o vereador Wilson Norberto Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que dão a presença e a honra de suas visitas, nossos amigos e queridos internautas, muito obrigado por nos ter assistido. Senhor presidente, ontem até fui um pouco mais rápido, pensando que hoje nosso tempo era um pouco mais longo e infelizmente é um pouco mais reduzido. Eu queria parabenizar Vossa Excelência nas palavras que foi colocada aqui pelo senador Colombo e também nas palavras do pastor Nassete. Dessa casa realmente tem que ser unida. E eu acho que com certeza Vossa Excelência está mantendo essa união e confirmar e afirmar pela inteligência e sabedoria de Vossa Excelência na hora que colocou em cima das nossas mesas, sem pensar ou nem pedir a nossa aprovação ou a nossa concordância, mas sempre do bom senso e usando mais uma vez, repetindo a sua inteligência, e não colocar os partidos, as siglas partidárias. Eu queria parabenizar Vossa Excelência e dizer que isso nos honra fazer parte dessa casa, tendo o presidente com tanta competência. Muito obrigado. Também queria parabenizar e desejar sucesso aos nossos secretários, Maria de Fátima na Secretaria de Educação, seu Domingo Moresco na Secretaria de Obras, o nosso querido Pedro Soares na Pesca e o nosso vereador também muito querido Marconi Kish, sucesso lá na Assistência Social, e dizer a eles que Deus abençoe e que eles sejam muito felizes, e também já agradecendo antecipadamente de atender a um convite do nosso prefeito, e com certeza vão fazer um excelente papel dentro daquelas secretarias. Mas eu também não poderia, vereador Maneca, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, de fazer parte de vizinhos e da nossa comunidade, em dizer que quando Vossa Excelência apresentar o jornal Mais Lixo e Clima Ambiental em Biguaçu, eu quero reafirmar a Vossa Excelência e dizer que eu concordo com sua iniciativa, que é a nossa obrigação realmente investigar e acompanhar o que é de bom para o nosso bairro, não quer dizer ao nosso município, é todo o nosso município. E dizer que as fotos aqui, para quem faz a interpretação, elas ficam um pouco equivocadas realmente. Que essa parte maior, para quem analisa, ela é da nossa comunidade. Infelizmente ela não é, isso é do bairro Vendaval. Infelizmente. E a nossa comunidade sim é aquela menorzinha ali, que é do resto do material de construção, que está bem clara. E dizer, vereador, que é com muita satisfação que eu digo, e parabenizá-lo, que realmente tem que ser cobrado, e pode ter certeza que esse vereador sempre estará junto, quando as coisas são boas, a dizer que é verdade, o que é ruim também, pegar e vir para essa tribuna e criticar. Quero também parabenizar o jornal Barriga Verde, que ele também faz parte de fiscalizar. É obrigação dele também. Mas que as notícias, para quem não pega o jornal e vê do tipo que ela está explanada aqui, realmente dá para gerar dúvidas de qual é o bairro. Eu queria dizer ao nosso amigo Carlos, hoje tarde eu convidei ele para vir aqui, mas infelizmente não deu para mim. Ele veio, mas não deu para mim falar com ele. Também estive com o proprietário do imóvel e da licença ambiental, que ele esteve aqui, depois foi visitar o nosso secretário. Também o seu Disseu Ghisoni cobrando dele, porque já tinha sido tratado. Inclusive, o nosso vereador André já tinha solicitado, né, vereador? Há 60 dias atrás, a nossa secretaria, a nossa fundação, umas explicações, e ela, através do nosso secretário e
da Andréia, Vossa Excelência teve uma resposta, inclusive ela está paralisada desde aquela época. E ele hoje esteve presente aqui, ele se comprometeu novamente que, o mais tardar até o meados do mês de outubro, ele fará a limpeza de todo aquele bairro que seria lá do Vendaval, que realmente se torna uma vergonha pública para o nosso município, que é bem em frente ao nosso centro. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, vereador Lédio Gerard, do DEM. Do PP. Desculpe, vereador. Senhores vereadores, vereadora, é um prazer, pela segunda vez, poder ocupar essa tribuna, juntamente com os demais. Eu quero cumprimentar aqui também a dona Jane, que foi chefe de gabinete no governo Tuta, e tenho uma amizade muito importante com ela, pessoa digna, sempre me dei bem com ela, infelizmente, assim, apesar que a gente está do outro lado, mas graças a Deus tivemos uma boa comunhão, sempre que eu encontro ela é um prazer poder abraçar ela, a gente tem um carinho especial por ela. E os demais que aqui estão, meu filho me acompanha mais uma vez, secretários, então é um prazer estar aqui. Sei que muitas coisas eu vou aprender juntamente com vocês aqui na Câmara. Quero parabenizar esta sessão que está sendo conduzida muito bem pelo nosso digníssimo presidente, e nós temos dando a nossa contribuição, é o que eu acredito, para desenrolar os projetos, desenvolver aquilo que nós pensamos em prol do nosso município. E o digníssimo vereador André, ele falou sobre os abrigos de passageiro. Eu, desde que começou o orçamento participativo, no tempo em que esqueci o nome a Leila começou, depois assumiu o nobre vereador, eu sempre acompanhei o orçamento participativo, em todas as reuniões no município, e sempre fui um dos conselheiros da região 5, que é a região do Prado. Então a gente sabe que foi muita luta, para a mudança daqueles abrigos. Foi pensado, mas que na realidade não deu certo, porque os vândalos chegavam e quebravam os vidros e levavam os alumínios para casa. Aí houve a mudança para melhor, tá de parabéns quem projetou, que ficou bem melhor, que assim eles não levam. Então eu quero dizer que eu sempre estive envolvido, no orçamento participativo, acompanhando, e envolvido com a comunidade de Biguaçu. Fui também na gestão do prefeito Tuta, eu fui presidente do Conselho de Alimentação das Escolas do município de Biguaçu, juntamente com a secretária, Então, fizemos um bom trabalho e sempre estivemos lutando e vamos estar lutando, não vamos medir esforços para continuar trabalhando pelo nosso povo. Eu agradeço e que Deus nos abençoe. O vereador ficou com um minuto a ver. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, a vereadora Salete Orlandina Cardoso, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, muito boa noite. Gostaria de fazer também uma menção especial ao nosso
funcionário, biólogo, né, engenheiro, biólogo da Fundação Meio Ambiente, qual a gente tem tido uma boa relação, grande companheiro lá na luta pela instalação do nosso parque municipal, e também a dona Jane, que está atrás da Pilar, né? Dona Jane, eu gostaria também de registrar aqui publicamente que eu já a considerava muito em função de ter um filho seu, uma pessoa que eu gosto muito, e agora estou tendo a oportunidade de conviver com o outro Robson, né, que eu não o conhecia e passei a conhecer. Gostaria de realmente lhe parabenizar. Realmente a senhora plantou lindos frutos. É um menino excepcional. E gostaria também de cumprimentar todos os internautas, né, toda a população de Biguaçu que está usando deste meio, né, para realmente acompanhar todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui nessa Casa Legislativa. Senhor presidente, ontem, inclusive eu fui bastante indagada quando, né, na citação de que nesta casa tinha aproximadamente 50 projetos, e eu gostaria até fiz até um levantamento. Sei que existem alguns projetos que ainda não dei o parecer, até porque, né, alguns projetos chegaram inclusive ontem, né, que nem deu tempo mesmo. Outros projetos que a gente tenho que discutir mesmo, até porque eu tenho interesse em discutir. Como eu falei ontem também, eu gosto não sou autodidata, tenho algumas dificuldades às vezes de entender alguns projetos e procuro sempre entendê-los para, quando indagada, dar a informação correta à minha população. E, dentre tantos projetos, inclusive tem vários projetos, vereador André, gostaria de registrar que eu já dei todos os pareceres, conforme já havia colocado em reunião, esses projetos. E nós temos alguns projetos que... Eu tenho 12 projetos que eu ainda não dei o parecer, junto com esses que estão chegando, que chegaram ontem, que nós vamos ter a sessão, a reunião da comissão na segunda-feira, e com certeza muitos deles, ou alguns, ou todos, a gente com certeza dará o parecer. É somente para explicar, porque às vezes a população, às vezes a mídia encaminha para um outro lado, né? E haja vista o grande número de projetos que se tem na casa, a gente às vezes até se dedica a um projeto 2, 3 dias. Quem realmente estuda um projeto, quem tem o conhecimento, não precisa ficar diretamente ligado àquele projeto. Mas ele pode ler e fazer as suas interpretações e fazer o contraponto e logo, né, ter o entendimento legal para posteriormente dar um parecer. E dentre esses eu tenho 12 projetos. Não sei se tem 50, não fiz as contas, mas eu tenho 12 projetos para dar o parecer. E também gostaria de registrar que na falação do nosso vereador Nassete, ele fala sobre a questão do Museu Etnográfico, né? Eu já falei também aqui nessa tribuna, ainda este ano, eu fui levar uma visita, né? Uma pessoa que veio visitar Santa Catarina, veio conhecer Santa Catarina, Biguaçu mais especialmente, e eu trouxe para essa casa um pedido, inclusive, de um funcionário de lá, que o funcionário que faz a guarda, faz a segurança daquele local, é também o que faz a recepção. Então também encaminhei um pedido, espero até que a gente una as forças, para que a gente faça, que tenha não somente segurança do local, como também recepcionista. Haja vista a grande fortuna, vamos dizer assim, o grande patrimônio que a gente tem dentro daquela casa. E é inadmissível um vigilante ter que cuidar lá atrás e ter que cuidar ali da recepção dos nossos visitantes que chegam em Biguaçu. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Eu acho que todos os senhores também devem ter recebido. Trata-se do convite para assinatura do convênio. O prefeito municipal de Biguaçu e a Secretaria Municipal de Saúde têm a honra de convidar a Vossa Senhoria para a celebração de convênio entre o município de Biguaçu e a Organização Mundial da Família,
para a construção do Hospital Regional de Biguaçu. A data é 5 de outubro de 2009, o horário é às 17 horas, o local auditório da Univale Campus A, na rua Patrício Antônio Teixeira, 317, Jardim Carandaí, Biguaçu. Eu queria fazer uma meia-culpa, porque na verdade hoje nós não temos matérias para serem deliberadas nesse horário. E eu poderia facilmente ter prorrogado o horário e não o fiz. Mas nas próximas sessões nós já vamos ter 30 minutos a mais, conforme deliberação dos senhores, e eu não me sentirei tão constrangido em ter que pedir a restrição da palavra. Não tendo mais inscritos, portanto, passaremos ao intervalo regimental. Senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência coloque em apreciação do plenário para darmos continuidade à sessão e não haja intervalo regimental. Pois não? Solicito a aquiescência do plenário para que nós possamos dar continuidade à sessão. Não havendo quem se mostre contrário, daremos seguimento com as explicações pessoais. Vereador Wilson Norberto Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu queria convocar a minha comissão, já com o apoio da vereadora Salete, para que segunda-feira, às 17 horas, estaremos dando os pareceres e se reunindo a minha comissão. Eu também queria convidar o senhor presidente, os vereadores e a vereadora, que hoje no final da tarde, eu fui lá na secretaria da Agricultura, e aí me chamaram os técnicos da EPAGRE, e eles passaram para mim um levantamento do ocorrido de todas as enchentes dentro do nosso município, e eu queria ver a possibilidade de convidar os vereadores para a gente reunirmos segunda-feira, para a gente analisarmos isso aqui, tomar uma posição desta casa contra nossos agricultores, as pessoas menos favorecidas da nossa cidade, tendo em vista do que aconteceu e que os espera ainda, que a gente não sabe o dia de manhã, mas as notícias não são muito boas. Então eu gostaria de convidar os seus vereadores, aquele que tivesse o seu tempo disponível, mas mesmo assim eu coloco à disposição para quem quiser tirar cópia. Não trouxe cópia de todos eles, porque tem fotos coloridas, e eu não teria como, aí ficaria em preto e branco, mas aquele que quiser levar para depois me entregar, está à disposição. Também queria, senhor presidente, em dizer que hoje é uma data muito importante para o nosso maior ídolo, um dos maiores ídolos da nossa cidade de Biguaçu, está de aniversário, o Marco Vicente dos Santos, o Marquinho, do nosso tão grandioso Avaí. Desejar para ele muita sorte, felicidade e muita saúde. Vereador Manuel Ayrton Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, a dona Jane está aí, seja bem-vinda. O pessoal da Secretaria de Obras, pastor Mauro também, que sempre atendeu a gente muito bem quando estava à frente daquela secretaria. O presidente do CAEP da Igreja da Praia João Rosa, Manuel, Fernando. Senhor presidente, eu só estou usando e demais participantes, desculpa. Só estou usando esse momento para agradecer ao nosso prefeito municipal, a secretária da Saúde do município de Biguaçu, pelo convite. Isso vem demonstrar que o Hospital de Biguaçu vai se tornar realidade. E também quero aqui deixar público agradecer hoje que, devido a os intempéries, lá no Saveiro aconteceu alguns problemas, e procurei hoje pela manhã o secretário de Obras, o senhor Domingos Moresco, e prontamente fui atendido. Ele foi lá, está trabalhando lá no que pode ser feito. Então queria deixar aqui registrado e agradecer pelo que foi feito lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Pastor Nassete.
Mais uma vez, eu quero me servir desta tribuna para dizer para a dona Jane, que aqui está, eu não aceito as suas colocações. Se o senhor é um homem inteligente, como é, já foi prefeito, provando ser prefeito, foi prefeito dessa cidade, o senhor fez uma colocação insinuosa, porque as minhas colocações com referência à dona Jane, ela exatamente foi quando eu assumi a Secretaria da Assistência Social, não tinha nenhum tipo de grão. Pode olhar aqui nos anais da história dessa casa, que foi a única coisa que eu falei da assistência social. Poderia ter falado muito, mas não falei. Tá certo? Então, gostaria de deixar bem claro esse fato, para que depois não viemos ter qualquer tipo de contestação, em razão de que, claro, que deixou muitas coisas que foi tremendamente, que eu poderia aqui enumerá-las, que eu jamais vou me esquecer daquilo que a pessoa pode fazer, tem feito e fez. Muitas coisas foi deixada, com certeza. Mas quero agradecer essa oportunidade e quero dizer que eu jamais terei o caráter de querer denegrir qualquer uma das pessoas em caráter tão ilibado como é a questão da dona Jane, que foi uma secretária. Mas ela foi muito clara, não vou deixar nenhuma coisa aqui, nenhum tipo de grão. Que eu perguntei alguma cesta básica, alguma coisa, não tem. Então era exercício fino, claro, com certeza, de uma administração. E eu quero deixar essas minhas palavras para não querer dizer que eu vim aqui para querer denegrir qualquer pessoa. Dificuldade foi das mais adversas. Apesar de ser das explicações pessoais, em função do tempo que nós dispomos, por não termos matéria a ser liberada, eu concedo a Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, pedindo que seja breve. Né? Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer, mas quero pedir escusa, pastor Lacerda, também a minha intenção, meramente da dona Jane e também das pessoas que ligaram, não foi intuito do que o senhor disse, mas do que eles entenderam. A minha intenção aqui, pastor Lacerda, é colocar para os internautas que estão nos assistindo, as pessoas que nos ouviram ontem, dizendo que, como o senhor colocou, que recebeu a chave, e nada mais que a chave. Né? E a dona Jane ouvindo isso e sendo ligado, e eu também, como fui prefeito, liguei a dona Jane, mas dona Jane, como assim? Não tudo, talvez assim, olha, talvez a explicação não está completa. Coloca o pastor Lacerda, coloca lá para os internautas, porque essa é a única oportunidade. Que também ficou isso, aquilo, aquilo e aquilo. Para que deixe a entender que a sua colocação não foi maldosa contra a dona Jane, e muito menos, meu ponto de vista agora, pastor Lacerda, com todo o respeito, você sabe o respeito, o carinho e a amizade que eu tenho na sua família, você sabe que, meu Deus, várias vezes já tive a sua igreja, tive a oportunidade, mesmo, só que para nós aqui, dona Jane, nada. Simplesmente que ficasse esclarecido, lógico, faltou, a gente sabe do temporal que deu mensalmente, né? A dona Jane está aqui, inclusive ela veio, não só por mim não, mas pessoas ligaram, Jane, mas que nada aconteceu, pelo amor de Deus, ela tem um carinho, inclusive, o senhor sabe muito bem disso, quando não estava lá, mas não era prefeito, mas naquele passo de prefeito assumir, as portas foram abertas, ela sempre abriu a casa, quero deixar claro para o senhor, talvez uma comunicação mal entendida de ambas as partes, né? Que, momento algum, jamais, lá no primeiro dia, eu vou arrumar confusão com o senhor, ou pelo carinho, o respeito que eu tenho. A dona Jane está aqui, não para querer vendotar nada, até ela veio, mas também, assim, ó, esclarecer o que não foi, talvez, o entendido entre o senhor e talvez as pessoas que não ligaram para a Jane, talvez tem nós também. Por isso, pastor, você pode ter certeza de uma coisa, jamais, né? Como o senhor bem falou ontem, eu também, quando aconteceu aquilo, eu lhe liguei, né, avisando, né, o senhor que estaria sempre também apoiando, porque eu acredito no senhor, acredito no seu trabalho. Bem, Biguaçu todo conhece, tanto é que o senhor está aqui pela segunda vez e com todo o respeito. Mas gostaria de deixar claro ao senhor, não estou aqui repudiando qualquer coisa, somente esclarecendo a outra parte que talvez foi
tanto nós mal entendidos, como alguns internautas, algumas pessoas que estavam aqui ontem, pudessem nos entender. Jamais, mas jamais mesmo. A dona Jane é uma pessoa muito querida, que tem todos que passaram, e jamais a dona Jane estaria aqui pensando dessa forma que você estaria seguindo a imagem. Não é isso. Meu muito obrigado, e desculpa se eu quiser ofender. Obrigado. Eu sei que é contra o regimento, mas numa hora dessa até me dá vontade de aplaudir. Em todos os casos, vereadora Salete Orlandina Cardoso, do PSDB. Bem, presidente, eu quase ia desistindo diante desse gesto, grandioso até. Mas, assim, na realidade, eu só iria falar o seguinte, dona Jane, secretário, vereador Nassete. O que o vereador Nassete quis dizer ontem nesta tribuna foi que ele, com a dedicação dele, com o esforço dele, ele conseguiu da Conab, ele não tinha nenhum material para iniciar os seus trabalhos, ele sabia que as pessoas iam lá em busca de algum auxílio, e ele, né, com a luta dele, obviamente de alguns aliados dele, amigos, ajudaram a municipalidade naquele momento com a doação de tanto leite. E que, infelizmente, ele não merecia aquele podre gesto de alguém que sequer tenha feito alguma coisa por a nossa sociedade e fez o que fez com ele, com toda aquela questão. Foi, na realidade, eu entendi isso e acredito que muitos daqui também entenderam isso. Então, também, né, quero registrar, parabenizar. Obviamente, pastor, que você passou por momentos difíceis, mas com certeza valeu a pena, porque com certeza ajudou muitas pessoas a matar sua fome, a saciar sua fome, saciar sua sede. Né? Então, era exatamente isso, dona Jane, não era, acho que essa foi a compreensão da maioria, né? E foi um gesto grandioso do secretário. Obrigado. Obrigado, vereadora. Não tendo mais inscritos para as explicações pessoais, nós passaremos as matérias a serem deliberadas na próxima sessão do dia 5/10/2009. Projeto de lei número 4909 do Legislativo em primeira votação. Projeto de lei número 1471, 80, 82, 93 e 97 de 2009 do Executivo em primeira votação. Projetos de lei complementar 18 e 19 de 9 do Executivo em primeira votação. Nós gostaríamos de agradecer as pessoas que hoje nos visitaram, agradecer aos senhores vereadores, cumprimentá-los efusivamente pelo prazer que me dá estar na posição que estou com os senhores aqui presentes. Muito obrigado e boa noite.